Pessoal, então, estamos aqui para mais uma videoaula de física, mais uma videoaula onde nós vamos estar resolvendo um problema de física do vestibular do Enem de 2019, tá? E de certa forma é um problema muito bonito de se resolver. Vamos dar uma olhada aqui. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como o capacete. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. E aí ele dá algumas informações aqui para vocês, né? Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. E aí ele fala o seguinte: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, olha só, esse problema a gente tem que ter muito carinho com ele, muito cuidado e resolver passo a passo, tá? Primeiro, o que eu fiz de cara? Eu anotei algumas informações que o problema me deu, né? Ele deu a massa do tijolo, que é de 2,5 kg. Ele fala que o tijolo cai de uma altura de 5 metros, que eu chamei de H. Ele fala que o tempo de duração do impacto entre o tijolo e o capacete é de 0,5 segundos, ou seja, meio segundo, tá? E ele dá aqui o módulo da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu peguei essas informações, anotei e guardei em um cantinho, tá? E aí eu montei um esquema para ver como é que isso iria funcionar, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o solo aqui, né? E no solo, no chão, eu coloquei um trabalhador com capacete. E eu coloquei aqui, supostamente, um tijolo que cairia em cima do capacete do trabalhador. Beleza? E esse movimento do tijolo vai se dar no eixo Y. O eixo Y medido em metros, tá? Eu estabeleci isso para mim. Eu criei esse sistema que facilitaria muito a minha vida, né? Mas facilitaria muito a resolução do meu problema, tá? E aí, ele fala que o tijolo cairia de uma altura de 5 metros. Então, a distância do tijolo até o capacete do trabalhador supostamente seria de 5 metros, tá? O problema me disse. E aí ele disse que a massa é de 2,5 kg, beleza? A massa do tijolo. E ele fala uma informação importante. Ele fala o termo queda livre, tá? O que é queda livre? Queda livre é quando o corpo parte com velocidade inicial 0 metros por segundo, tá? Então eu largo o corpo com velocidade nula. A velocidade inicial dele, que é o V0, é zero, tá? E olha o que eu fiz. Eu adotei um referencial para o meu sistema. Isso é muito importante, tá? O que é adotar um referencial? Eu adotei um referencial para baixo. O que isso significa? Significa que qualquer grandeza vetorial que estiver para baixo no eixo Y é uma grandeza vetorial positiva, tá? Qual a consequência disso? A consequência é que a minha aceleração da gravidade vai ser positiva. Por quê? Porque a aceleração da gravidade vai estar a favor do meu referencial que eu adotei, tá? E olha só, o problema fala que o tijolo cai em queda livre. A sua velocidade inicial é zero. E aí, quando o tijolo cai, o tijolo vai percorrer todo esse caminho de 5 metros até chegar na cabeça, ou seja, no capacete do trabalhador, beleza? E quando ele chega aqui no capacete, ele chega com uma certa velocidade. A velocidade dele é mais nula, não é mais zero. Esse tijolo possui uma velocidade, tá? Ele foi largado do repouso com velocidade inicial zero, mas quando ele chega no capacete, ele possui uma certa velocidade. E eu não sei qual é o valor dessa velocidade,
mas é possível encontrar, tá? Como é que nós podemos encontrar o valor dessa velocidade? Ora, vamos utilizar o que nós chamamos de equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli, você aprende ela normalmente lá na parte de conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado, aquele famoso MUV ou MUV, tá? E o que a equação de Torricelli me diz? Ela me diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado de um corpo, ela pode ser dada através da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS que esse corpo tiver, beleza? Só que eu estou estudando um movimento específico, o movimento do tijolo. Então, olha só, a velocidade final ao quadrado do tijolo vai ser dada por velocidade inicial ao quadrado do tijolo mais 2 vezes g. Por que g? Porque a minha aceleração é a própria aceleração da gravidade. Então, 2 vezes g vezes h. Por que h? Porque o meu ΔS, ou seja, o deslocamento que o tijolo tiver, vai ser a própria altura de 5 metros. Então, substitui por h, tá? E eu possuo todos esses valores. A partir daí fica muito fácil encontrar o valor da velocidade final, beleza? E aí, olha só, a velocidade final ao quadrado vai ser 0 ao quadrado. Por que 0 ao quadrado? Porque o corpo foi largado de queda livre, né? A sua velocidade inicial é 0. Então, substituir 0 ao quadrado mais 2 vezes 10, a aceleração da gravidade, vezes 5, que é a nossa altura. Então, o que eu tenho finalmente? Eu tenho aqui a velocidade final ao quadrado do tijolo vai ser igual a 100. Ou seja, a velocidade final é a raiz quadrada de 100. E aí eu posso ter 2 valores para a velocidade final. Eu posso ter 10 metros por segundo positivo e 10 metros por segundo negativo. Qual que eu vou utilizar? Ora, vamos ver. Para onde eu adotei o meu referencial? O meu referencial está para baixo no eixo Y. E a minha velocidade final está para baixo. Olha aqui o vetor velocidade final. A minha velocidade final está para baixo. O que isso significa? Que a velocidade final é positiva. Então, eu vou adotar o valor positivo para VF, beleza? Então, eu encontro aqui o valor de velocidade final 10 metros por segundo, tá? E aí, olha só, o que nós encontramos? Encontramos o seguinte, o tijolo foi largado do repouso, né? Com velocidade inicial nula. Ele percorre um caminho de 5 metros com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E quando ele chegar aqui na cabeça, no capacete do trabalhador, esse tijolo vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo positivo. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos para a segunda etapa do problema. Qual é a segunda etapa? Vamos lá. Quando eu pego a massa de um corpo e multiplico pela velocidade que esse corpo possui, eu encontro uma grandeza chamada quantidade de movimento, que eu chamei de Q maiúsculo. Ou seja, a quantidade de movimento de um corpo pode ser calculada através da massa do corpo vezes a velocidade que esse corpo possui, tá? Então, olha só, o que eu percebo aqui? Que a quantidade de movimento depende da massa e depende da velocidade. A massa do corpo, ela é sempre diferente de 0. Porque senão o corpo não iria existir, certo? Então, esse valor m é sempre diferente de 0. Porém, a velocidade do corpo pode ou não ser 0, beleza? Então, eu posso ter a velocidade igual a 0 ou uma velocidade diferente de 0, beleza? Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que eu tenho 2 estágios. Podemos chamar de estágios, né? O estágio inicial, onde o corpo possui uma velocidade
inicial, e um estágio final, onde o corpo, ou seja, o tijolo, possui uma velocidade final, beleza? Então, se eu tenho uma variação de velocidade, eu também possuo uma variação da quantidade de movimento. Isso é fácil perceber. Por quê? Porque a quantidade de movimento depende da velocidade, tá? Então, eu posso ter aqui uma quantidade de movimento inicial. Ela vai ser dada pela massa vezes a velocidade inicial do tijolo. E eu posso ter também a quantidade de movimento final, que vai ser a massa do tijolo vezes a velocidade final, tá? Então, se a velocidade do tijolo varia, né, a quantidade de movimento do tijolo também varia, beleza? Então, eu posso calcular o que nós chamamos de variação da quantidade de movimento, beleza? O nosso delta aqui, o delta significa variação. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial do tijolo, beleza? Por quê? Porque variação em física é sempre alguma coisa final menos inicial, beleza? Então, a variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, se eu abrir essa quantidade de movimento, olha o que eu encontro. A variação da quantidade de movimento vai ser a massa do tijolo vezes a velocidade final menos a massa do tijolo vezes a velocidade inicial. Porém, não se esqueçam, a velocidade inicial do tijolo é nula, é zero. Então, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é m vezes Vf menos m vezes zero. E eu fico, no final das contas, com somente m vezes Vf, porque isso aqui vai para zero, beleza? Então, eu tenho que a variação da quantidade de movimento é a massa do tijolo de 2,5 kg vezes a velocidade final do tijolo. Lembram? A velocidade final que nós encontramos é de 10 metros por segundo. Então, eu tenho que a variação da quantidade de movimento vai ser 25 kg vezes metro por segundo, tá? Essa unidade aqui é a unidade de variação, né? Na verdade, é a unidade de quantidade de movimento. É a unidade de massa vezes a unidade de velocidade, beleza? Então, eu tenho aqui que se a velocidade do corpo varia, aqui é 0 e aqui é 10, então a quantidade de movimento do tijolo também varia. Então, tem aqui uma variação da quantidade de movimento de 25 kg metros por segundo, tá? Agora nós vamos para a terceira etapa do nosso problema. E na terceira etapa, nós temos que lembrar de alguns teoremas, tá? O primeiro teorema que nós vamos lembrar é o teorema do impulso e força média, tá? O que é o impulso? Ora, prestem atenção. Quando o tijolo bater na cabeça ou no capacete do trabalhador, o tijolo vai possuir um contato com esse capacete, tá? E o tijolo vai exercer uma força nesse capacete, tá? E essa força vai ser exercida durante um determinado tempo, ainda que esse tempo seja muito pequeno. O tempo de contato entre o tijolo e o capacete é pequeno, beleza? Mas isso é importante. Por que é importante? Se eu pegar a força que o tijolo aplica no capacete e multiplicar por esse tempo de contato, eu encontro uma grandeza na física chamada de impulso, tá? Então, o impulso realizado por uma força, ele é calculado através do produto dessa força vezes o tempo de aplicação dessa força, beleza? Ainda que esse tempo seja curto, tá? E a partir daqui, eu vou começar a trabalhar essa equação aqui com um pouco de cuidado, tá? Olha o que eu fiz.
O que é força? Força, na segunda lei de Newton, é dado pelo produto da massa vezes a aceleração do corpo. Então, eu substituí a força pela massa vezes a aceleração. Então, o impulso é a massa do corpo vezes a aceleração vezes o ΔT. Tá? E o que você aprende lá na cinemática? Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. A aceleração é uma variação de velocidade dividido por uma variação de tempo. E eu substituí novamente. Então vai ficar o impulso é massa vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Aí eu posso simplificar esses dois ΔT. E o que fica no final? Que o impulso é igual a massa vezes a variação de velocidade, tá? E aí eu vou abrir mais um termo novamente. Eu vou abrir esse ΔV. Como é que eu faço isso? Ora, variação em física é alguma coisa final menos inicial. Então, a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o impulso vai ser igual a m vezes Vf menos V0. Tá? E a partir daqui eu vou aplicar a propriedade na matemática chamada de propriedade distributiva. Beleza? Eu vou multiplicar o Vf e vou multiplicar o V0. Então, o impulso fica mVf menos mV0. Qual é a conclusão que eu chego? Ora, que termo é esse daqui, pessoal? mVf menos mV0. Isso aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas isso aqui é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? Então, através do teorema impulso e força média, eu encontro um outro teorema muito importante. O teorema que vai me dizer que o impulso de uma força pode ser calculado através da variação da quantidade de movimento desse corpo. Beleza? E esse teorema tem um nome. Esse teorema é chamado de teorema impulso-quantidade de movimento para um corpo qualquer. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de calcular o impulso de uma força. Eu tenho força média vezes o tempo de aplicação dessa força ou a variação da quantidade de movimento. E detalhe, nós encontramos um valor para esse ΔQ. Quanto vale ele? Ele vale 25 kg metros por segundo. Beleza? Então, qual é o valor do meu impulso? É o próprio valor de ΔQ, certo? Então, olha a consequência disso. Eu tenho que o impulso vai ser dado por 25 kg metros por segundo. Por quê? Porque o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? E aí, olha só, por que eu achei todos esses dados? Por que eu calculei a variação da quantidade de movimento? Por que eu fiz isso tudo? Por quê? Porque o problema quer que você tire uma informação dessa força média aqui. Tá? Então, olha só, vamos encontrar essa força média. O que é a força média? É a força que o tijolo exerce no capacete do trabalhador. Tá? Então, olha só, se o impulso é a força média vezes ΔT, eu posso isolar a força média. Eu vou pegar esse ΔT e passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, a força média é o impulso dividido por ΔT. E quanto que vale o impulso? O impulso vale 25. Lembram? E quanto vale ΔT? O que é ΔT? O tempo de contato entre o tijolo e o capacete. Esse ΔT vale 0,5. E quando eu faço essa divisão, eu encontro uma força média de 50 newtons. O que isso significa? Que o tijolo exerce uma força média no capacete de intensidade 50 newtons. Beleza? Mas o problema não pede isso. Prestem muita atenção. Olha o que o problema pede.
Olha o que ele fala. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Olha que detalhe interessante. É uma pergunta bem sucinta, né? Porque se você encontra 50, você marca aqui direto. Mas o problema não pede o valor da força média, tá? O problema pede quanto que vale essa força média em vezes de peso, né, de cada tijolo, tá? Então, olha só. Como que a gente calcula o peso de um corpo? O peso de um corpo, que é a força que a Terra exerce no corpo, ele é calculado através da massa vezes o módulo da aceleração da gravidade, beleza? Então, peso é igual a mg. Então, o peso de um tijolo, ele vai ser igual a massa de um tijolo vezes g. E quanto que vale a massa de um único tijolo? Vale 2,5 kg. E quanto que vale G? 10. Então eu tenho que o peso de um único tijolo é de 25 newtons, tá? E aí o que o problema pede mesmo, pessoal? A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Ora, para eu encontrar esse valor, basta eu pegar a força média e dividir pelo peso de um tijolo. E quando eu faço essa divisão, a força média dividido pelo peso de um tijolo, eu faço 50 newtons dividido por 25 newtons. E eu encontro um valor de 2. O que esse valor me diz? Que a força média que o tijolo exerce no capacete do trabalhador equivale a 2 vezes o peso do próprio tijolo, tá? Então, a resposta do nosso problema, a alternativa correta para o nosso problema é a letra A, 2, tá? Então, fica aí a resolução desse problema, um problema que ele é muito sucinto, muito delicado, tem que fazer passo a passo, tem que tirar ali muitas informações, precisa, né? Vocês precisariam de muitas ferramentas para resolver esse problema, tá? Fica aí uma dica: equação de Torricelli, teorema de impulso, quantidade de movimento, teorema de impulso e força média, o que é quantidade de movimento, tá, pessoal? Um problema muito bonito do Enem de 2019. Fica aí a resolução para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Isso é o mais importante para mim, beleza? E outra coisa importante também, né? Se existe um trabalhador aí que está assistindo esse vídeo, utilize capacete. Se vocês precisam utilizar o capacete, que é o chamado EPI, Equipamento de Proteção Individual, fica a dica aí. É obrigado. Se é obrigado, tem que usar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.